Nessa aula vamos falar sobre uma avaliação osteopática clínica, um atendimento clínico real, ok? Primeiro passo, se o paciente tem algum desconforto, nós sempre pedimos para ele fazer um teste de mobilidade global, independente de onde for a dor. Por exemplo, se o paciente está com dor no ombro, então nós vamos fazer teste de mobilidade global. Exemplo, peço ao paciente começar a fletir o ombro até onde doer. Como por exemplo, o paciente, doeu. Você já vai saber uma dor referida local para poder analisar depois do seu atendimento. E aí anota, sugestão, anota na sua ficha de avaliação. Então você vai testar a flexão, a extensão e sempre, caso tenha dor, coloque o grau de mobilidade. A abdução e rotação externa, no caso mão, cabeça, e rotação interna, no caso mão, costa. O que apresentar dor, você anota para começar a entender os processos do tratamento em terapia manual avançada. Você pode também colocar uma mão de forma sensitiva, caso o paciente tenha muita crepitação. Se a queixa é instabilidade, vale a pena também você colocar a mão sensitiva para entender a partir de quantos graus você pode estar apresentando a crepitação no seu paciente e assim você ter a sua interpretação clínica. Geralmente, nas lesões osteopáticas e quiropráticas, o movimento, a parte estrutural, não é aceita pela mobilidade oposta. O que isso quer dizer? Geralmente, se eu tiver uma lesão de anterioridade da cabeça do húmero, eu não consigo fazer o movimento de posterioridade. Se eu tenho uma posterioridade da cabeça do húmero, eu não consigo fazer o movimento de anterioridade. E assim, respectivamente, com os movimentos rotacionais. Se eu tenho uma lesão de rotação externa, eu consigo rodar externamente a cabeça do húmero, mas tenho dificuldade em rodar internamente. E assim, de forma reversa, caso eu tiver uma lesão de rotação interna, eu vou ter dificuldade em fazer movimento de rotação externa. Mas a coisa não é tão simples assim. Nós olhamos, obviamente, o local da dor da lesão e também olhamos sempre a unidade motora responsável. No caso do ombro, a unidade responsável é a cervical, principalmente a quinta cervical. Então avaliamos com carinho se essa unidade sensitiva e motora, essa unidade funcional da quinta com a sexta cervical tem alguma disfunção, pois isso pode estar implicando no estado de repouso dos músculos que envolve o ombro. Entendeu? Tocando o nosso raciocínio, caso o paciente tenha disfunção local no ombro, não vai dar nada de positivo nenhum teste cervical. Caso ele tenha teste cervical positivo, com a minha experiência de quase 17 anos de atendimentos clínicos, eu oriento você a trabalhar a unidade motora, depois avaliar todo o trajeto das informações motoras e sensitivas, ou seja, o plexo braquial, que vai sair das raízes das cervicais, vai passar pelos escalenos e vai chegar até o peitoral menor e também sobre o ombro. Depois disso, vale a pena você olhar a articulação do ombro em si. Seguindo esse raciocínio, você vai estar sempre corrigindo a causa, pelo menos, do metâmero referente. Mas aquela questão também não é assim. É sempre importante a gente perguntar os porquês. Se a cervical está em disfunção, por que ela está em disfunção? Então vale a pena avaliar toda a coluna vertebral. E vamos, por exemplo, você ter uma disfunção de costelas, de diafragma, que altera a mobilidade. Isso pode alterar a mobilidade tanto da cervical quanto do ombro e assim respectivamente. Então avaliar de forma global é o nosso grande diferencial das práticas clínicas osteopáticas e quiropráticas em terapias manuais avançadas. Pois o corpo ele tem essa questão de adaptação. E quando ele se adapta, o corpo vai criando um mecanismo de lesões que nós chamamos de cadeia lesional. Interligar todo esse sistema é o nosso grande diferencial para tratar a verdadeira causa da disfunção, ok?